2011, o número de brasileiros que liam era a metade da população. Em 2015, esse número aumentou 6%. São 56% dos brasileiros que leem até 4,5 livros por ano. Porém, 44% da população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro. E já que sábado é o Dia Nacional do Livro, nós vamos falar hoje da importância do hábito da leitura para a formação do cidadão. Para isso, nós recebemos o professor Giovanni Verasani. Boa noite, professor. Boa noite, Letícia. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Professor, de que forma a leitura contribui para a formação do ser humano, de uma forma geral? Bom, a leitura é importantíssima, assim, né? Desde da fase inicial. Como nós vivemos num mundo totalmente letrado, né? Então a leitura faz parte da nossa vida, até mesmo antes de nós sabermos ler, né? Nós já temos contato com panfletos, com outdoors, né? Ou qualquer outro gênero textual. Então a leitura, ela permite a ampliação da nossa capacidade de entendimento do mundo mesmo, de compreensão, né, do mundo que nos cerca. A gente está vivendo uma fase, né, no nosso país, principalmente, de muita mudança política. Essa compreensão desse momento que a gente está vivendo, se as pessoas lessem mais, seria uma compreensão melhor? Como que isso funciona na sua opinião? Pelo que eu vejo e entendo, as pessoas estão lendo mais, né? Até os dados mostram isso, embora ainda muita gente não leia, né? E o percentual é pequeno. Mas eu digo que selecionar melhor o que ler, né, e como ler, né, porque as pessoas estão lendo muito e lendo muito superficialmente. O número de leitores está aumentando, mas o número de analfabetismo funcional ainda é grande. Então muita gente está lendo, mas não está compreendendo totalmente, ainda não são leitores proficientes. Esse número de leitores proficientes ainda é pequeno e eu tenho pesquisado ultimamente para fazer projetos, esse número até na academia, né, nas universidades, há leitores analfabetos funcionais, né? Então selecionar o que ler e como ler, né, ainda é muito importante. Então as pessoas estão lendo muito, mas de maneira rasa, superficial e não se aprofundam, né? Quais são as formas mais efetivas de incentivo à leitura, na sua opinião, professor? Eu acredito que a infância é fundamental. Incentivar a leitura durante os anos iniciais, quando está na parte da alfabetização, é um momento propício para isso, né? Incentivar com gêneros diversos, quadrinhos, né, gêneros mais leves e ir aprofundando, né? E principalmente, puxar um pouco a sardinha para a minha disciplina, que eu trabalho com língua portuguesa, com linguagens, e literatura brasileira ou literatura ficcional, né? Que eu acredito que a literatura ficcional, a poesia, ela expanda mais a nossa capacidade de não só de entendimento, mas de empatia. Eu acho que está faltando isso muito nos leitores, são leitores muito pouco empáticos. Agora, o exemplo dentro de casa também é fundamental, né? O senhor acha que o caso das crianças que convivem com pais que não têm esse hábito da leitura, elas podem desenvolver o hábito da leitura? Sim, é possível, né? Mas para isso a gente precisa de uma educação, um sistema educacional que propicie isso de forma efetiva, né? Garantir esse acesso. Porque muitas vezes tem uma biblioteca na escola, mas a criança não tem acesso, né? Ou ainda o professor trabalha a leitura, mas não dá verdadeiramente um acesso, possibilita esse acesso, né? Eu acho que não adianta colocar um Machado de Assis na mão de um garoto e pedir e exigir que ele leia, né? É preciso começar mais devagar, né? Começa com a literatura mais de massa mesmo e a partir dali você vai aprofundando. É igual eu costumo comparar, que é igual um bebê, você não dá osso, frango com osso para o bebê, você dá papinha. Então você tem que começar devagar e a partir daí aprofundando e lendo literaturas mais profundas. Hoje em dia, com essa disseminação tão grande da internet, né, as pessoas têm menos acesso aos livros, mais acesso à internet. A leitura na internet também é válida? É válida, eu acho super válido. Eu mesmo sou uma pessoa que acompanho assim, as notícias, noticiário, acompanho muito mais pela internet do que pela TV ou mesmo o jornal físico, né? Mas eu acho que não pode deixar de ter o contato com o material físico, porque ele aumenta a nossa capacidade de concentração, né? Porque a concentração, ela na internet você tem muitos
atrativos ali, rede social, que te tira a atenção, né? Então, eu acho importante também manter as duas coisas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da TVE, professor.